Olá, pessoal do Síndico Lab, tudo bem com vocês? A pergunta de hoje é: quando o síndico profissional precisa da anuência do conselho? Todos nós sabemos que o conselho fiscal eleito em assembleia, ele tem a função de fiscalizar, de verificar as contas do síndico, se aquela despesa realizada está de acordo com o que foi deliberado em assembleia de previsão orçamentária anual. Eles também podem fazer os apontamentos que se fizerem necessários, mas lembrando que quem aprova ou não as contas do síndico é a Assembleia. O Conselho Consultivo eleito também tem a função de assessorar o síndico nas questões do dia a dia do condomínio. Eu procuro ter um bom relacionamento com o meu conselho. Afinal de contas, eu não estou no condomínio todos os dias, em período integral, e o conselho pode ser um elo muito forte entre os moradores e o síndico profissional. Esse relacionamento também, essas reuniões periódicas com o conselho, traz uma maior tranquilidade aos moradores e uma transparência no nosso trabalho. Mas, afinal de contas, quando o síndico precisa da anuência dos conselheiros? Quando eu assumo um condomínio, a primeira coisa que eu vou verificar é a convenção. Então, precisa ver se na convenção está estipulado, se tem alguma cláusula, né, que esteja estipulando, por exemplo, o teto de gastos, se o síndico ele tem autonomia, né, qual é o limite de gastos que ele pode realizar sem a anuência do conselho ou assembleia, ou mesmo se tem um limite de gastos ao qual ele precisa da anuência do conselho, enfim. Mas e se não tiver nada estipulado na convenção? Aí vale a pena o síndico ter um bom senso. Eu sempre coloco uma cláusula nos meus contratos, né? Uma cláusula estipulando aí um teto de gastos, ao qual eu preciso da anuência do conselho, e depois disso, somente a assembleia, tá? Como eu já disse, isso traz uma transparência, uma tranquilidade com relação ao nosso trabalho. Bom, pessoal, espero ter colaborado um pouquinho com vocês e nos encontramos no Síndico Lab. Olá pessoal, sou Caleb Costenaro, advogado parceiro da Síndico Lab, e hoje eu vou participar do quadro Lab Responde. A pergunta que nós recebemos hoje é: o síndico profissional precisa da anuência do conselho para quê? Via regra geral, o síndico profissional não precisa da anuência do conselho, nem mesmo para se candidatar, até porque a sua candidatura pode se dar através da indicação de qualquer condômino. Já sobre os atos de gestão, considerando que no momento que ele é eleito e são atribuídos os poderes de representatividade da coletividade, o síndico, ao tomar decisões, ele toma decisões em nome do condomínio, mas representado através da sua figura. Mas nesse caso, considerando que ele foi eleito pela coletividade, não é necessário que ele tenha a anuência do conselho para tomar qualquer decisão de gestão no condomínio. Mas, em casos específicos que podem causar maior impacto na vida dos condôminos, é interessante que seja deliberado em assembleia, até porque essa deliberação em assembleia irá ratificar ao síndico qual é o interesse da coletividade, e isso o trará mais segurança. Mas, de qualquer forma, apesar de não ser obrigatória a anuência do conselho, é muito importante que ele seja consultado, até porque o conselho ele exerce a função de assessoramento do síndico, ou seja, o conselho irá auxiliar o síndico na tomada de decisões, até mesmo emitindo pareceres ou fiscalizando as contas do síndico, para auxiliar que ele entenda qual é o interesse da coletividade. Então, o conselho é muito importante e todo e qualquer aconselhamento também é importante, mas não é uma obrigatoriedade para o síndico. Mas, gente, isso é a regra geral. Caso a convenção do condomínio determine que é necessário a anuência do conselho para tomar alguma decisão, aí sim é necessário que o síndico siga isso. Como, por exemplo, aprovar uma obra de valores elevados. Caso a convenção do condomínio determine que é necessária a anuência do conselho, nesse caso, o síndico deverá seguir isso. Mas, do contrário, via regra geral, o síndico não precisa da anuência do conselho para tomar os seus atos de gestão. Gente, por hoje é só. Caso tenha alguma dúvida, estou à disposição.
Na minha opinião, o síndico só pode utilizar aquele valor arrecadado e aprovado na previsão orçamentária. Qualquer outro gasto que vá além desse valor da previsão orçamentária, ele tem sim que conversar com o conselho e pedir autorização, mesmo que seja algo urgente, que vai usar o fundo de reserva ou não, ou própria conta ordinária, precisa sim da autorização do corpo diretivo.